Olá, Marco Silva, com você, mais uma vez aqui de volta, para quem assiste o canal Voz Israel, agora com um programa especial, o programa especial de hoje, muito especial mesmo, porque vai falar de algo muito importante, pertinente para o momento, que hoje é o day after, o dia depois. Acabou, entre aspas, né, a eleição de 2022, e aí se viu o resultado. Uma eleição que, antes que ela começasse, já tinha um vencedor. Sabe-se que esse elemento que agora foi eleito agora novamente para o mandato, terceiro mandato governando o país, outrora lutou pela presidência em 3 eleições anteriores e perdeu todas elas, até chegar ao governo e governar o país por 2 mandatos. E se transformou no maior ladrão de toda a história da Terra. Alibaba, os assaltantes do trem pagador, né, ladrões que a Terra já conheceu, perdeu para esse lado. Provas contundentes, conclusivas, mas como a justiça dos homens é a justiça dos homens, justiça falha, homens comprados por dinheiro, por posição, por fama, por estar na mídia, tirou esse elemento da prisão, baseado em nuances nas entrelinhas da advocacia. Esse elemento aí foi preso, condenado. Por isso essa história de uma sociedade perversa e maldita. Perversa e maldita, porque é perversa e pervertida. Está cada dia mais crescendo de maneira geométrica dentro do CCH, de todas as universidades do mundo e principalmente de forma mais notável na América Latina, onde o povo realmente é tido e havido como gente do terceiro mundo para baixo. Veja bem, essa história já estava cantada, definida desde a prisão e depois a tortura deste elemento, um bandido que, por mais que ele esconder as provas materiais do roubo que ele fez, não tem como. Preste atenção, um elemento que desde criança, adolescente, já era ladrão lá em Garanhuns. Porque eu falo porque eu conheço pessoas que o pai desse meu colega era empregador desse elemento lá em Garanhuns, já era ladrão. E o espírito ladrão não sai assim numa pessoa. Quem tem tempo para roubar é o mesmo que tem tempo para tomar cachaça, para ser adúltero, prostituto, enganador, jogador. Está no sangue, está no DNA desse tipo de gente. Nunca trabalhou e hoje é um homem milionário, diria trilionário, se assim é o que se acredita. E ainda que não fosse esse homem dessa forma, olha o seu filho. O tipo de gente que gerou. Está aí, realmente um milionário. Como? Só com salário de presidente? Óbvio que não. É óbvio que propinas, desvio de verba do governo, passou na mão, não dele, não só dele, mas de todos, de modo geral, todos os políticos desse país que tem essa raiz, essa índole, essa cerviz de roubar, de pensar em si. Egoísta, amante de si mesmo. Pessoas realmente que manifestam esse tipo de atividade. Então, como começou a saga desse elemento para voltar à presidência? Você lembra que houve o estupim, o início da volta do bandido aí, do elemento, foi o impeachment da sua consorte, a guerrilheira, o mesmo espírito de vagabundo, de gente do mal que o acompanhava, como hoje os que acompanham ele também pertencem à mesma classe. O seu impeachment gerou aí o desespero da perda do controle do governo, porque o PT, esse partido terrorista, eu assim entendo, foi criado para isso, para acabar com a sociedade, acabar com a família e atender interesses de um socialismo utópico,
demagógico, hipócrita, escória na sociedade. É só ver, observar na história. Infelizmente as pessoas não leem, não estudam. Ouve o galo cantar não sabe onde, e disse que o galo cantou e está tudo certo. Quando houve esse impeachment, o condenado não foi descondenado, mas foi tirado da prisão por outro bandido, porque bandido trabalha para bandido. Eu já disse no meu livro, e sempre onde eu sou chamado para falar, que é a classe de espírito que segue as pessoas. Geralmente prostituta anda com prostituta, ladrão com ladrão, maconheiro com maconheiro, médico anda com médico. Não tem uma afinidade. Não tem como ser diferente. Bandido tirou o bandido da cadeia para concorrer, não pôde concorrer porque era bandido, mas colocou o seu comparsa, também mesmo espírito, o outro colega que ele colocou aí para ser presidente, um tal do Haddad, e levou mais uma surra agora porque é um elemento do mal, como o seu chefe é. Esse homem também foi derrotado, roubado no primeiro turno, e mais no segundo não teve como fazer diferente, porque estava tão claro essas coisas. Tiveram que maquinar algo para que na próxima eleição trouxesse de volta à baila o maior bandido que o mundo já conheceu, o promotor, o cabeça do maior roubo que a terra já conheceu. Em toda a terra nunca houve um roubo, um desvio de verba como no governo desse elemento. Nunca houve. O trabalho começou aí. STF e TSE. Pessoas compradas, colocadas nesses lugares, nesses postos de juízes, muitos deles nem juízes são, pelo bandido, pelo chefe da quadrilha, e obviamente teriam que defendê-lo. E assim fizeram. Só não enxerga isso é a pessoa que realmente é cega, é um imbecil do maior grau possível que você possa imaginar. Porque está claro que esses elementos implantaram no Brasil uma ditadura do poder judiciário. E, obviamente, o bandido que estava no STF foi colocado no TSE, justamente próximo ao final da campanha para se iniciar as eleições. Quem estava encabeçando isso aí é a ditadura do judiciário, com esse elemento aí, que para muita gente hoje é um bandido, para mim é um bandido, não tenho dúvida disso, e trabalha contra a sociedade para permitir que um bandido volte ao poder. Traga um lobo para cuidar de ovelhas, está dizendo que ele é. Então começou aí, saiu Dilma pelo impeachment, o Haddad, que era o candidato dele, já que ele não pôde concorrer a priori, em princípio, porque era condenado, estava condenado, colocou o fantoche dele, que foi derrotado. Mas agora o plano de quem estava perdendo e perdeu a mamata, perdeu o que recebia de propina do propinado recebia propina e repassava a propina, o roubo distribuído entre seus comparsas, entre Rede Globo, alguns jornais, televisões, e infelizmente comprando os deputados e senadores, que nada fizeram para tentar mudar esse quadro. Então esse foi aquela terrorista foi expulsa do governo, sofreu impeachment. O PT se viu aí, pronto, estão perdidos. Então começaram a lutar e agora está aí a mídia mostrando que ganhou e tem que ser assim, vai mudar o Brasil. É a opinião, é a visão desse tipo de gente. Gente que tem o mesmo espírito. É aquela história que a Bíblia fala lá na descendência de Tubal-Caim. Um espírito que segue a Caim, caimita, e segue um ao outro. Não tem como ser diferente. Isso é matemática, isso não é religião. Tem uma questão de fé, isso é questão de matemática. Óbvio que é assim. Então aí é a razão dessa geração perversa, pervertida e maldita. E maldita é porque uma pessoa que trabalha para o mal,
trabalha para implantar na família casais homossexuais, criando uma criança, educando a criança para escolher seu sexo a partir do quarto, quinto ano de idade, terceiro e quarto ano de idade. Se nasceu masculino, pode escolher ser feminino, respaldando, criando base para criar lei nesse país para favorecer o aborto. É uma geração maldita. E não para por aí. Sabe-se que há até gente desse CCHLA, desse mundo afora e aqui no país, que defende a pedofilia, ou seja, a prática de sexo com crianças, a partir de 4, 5 anos de idade, 6 anos, para que a criança possa experimentar e decidir se gosta de homem ou se gosta de mulher. Você pode imaginar uma coisa dessa? Existe isso. Isso não é invenção. Isso é esse tipo de gente, totalmente deturpada, pervertida, onde os valores estão invertidos. E para encerrar esse vídeo, essa mensagem, eu vou falar de algo aqui muito sério. Eu espero que entenda o que eu vou falar, quem está do outro lado. É mais forte do que eu já falei anteriormente. Sociedade pervertida, perversa, maldita, da inversão de valores. Em todas as classes da sociedade hoje tem esse tipo de gente. Inclusive no meio onde eu já trabalhei, trabalho até hoje como médico, mas em qualquer área da sociedade de hoje está tomada pessoas que pensam dessa forma. Tudo mudou. Temos que acompanhar a mudança das coisas. É evoluir. Então tudo é possível. Nada é transgressão da lei. E quando eu falo isso, falo também dos militares do modo geral. Não existe mais militares como no passado. Não existe. Até porque é outra sociedade. E hoje tem gente que deles são filhos de pais separados, às vezes até de mãe solteira, que entra para as forças armadas, seja militares federais, ou mesmo polícia militar, ou que outra polícia que esse Brasil venha a ter e tenha. Geração que segue o ensinamento desse povo. E certamente esse tipo de gente vai votar nas pessoas que se alinham com ele. Um insubmisso, um irreverente, um traidor, um amante de si mesmo e amante dos prazeres, mas que falam de Deus e de um Deus, os deuses que eles seguem. E muitos usam a Bíblia para dizer que segue ao Deus da Bíblia, quando sabemos que isso não é verdade. Ninguém segue o Deus da Bíblia na mentira, no adultério, no roubo, na prevaricação, no engano. Não segue. Traições, adultérios, como eu falei. Não segue. Assassinatos. E para encerrar, falo aqui de algo que está publicado aí hoje na internet, aí no YouTube, de um grande jornalista que fala que o Nordeste deu a vitória ao elemento do PT. Nordestino, olha, eu nasci aqui na Paraíba, mas eu não sou daqui. Muitas pessoas me confundem com várias etnias e eu nunca me enganei com esse cidadão aí. Nunca votei nesse elemento e jamais votaria, porque eu sabia, a primeira que eu vi, que esse eu não prestava. Não presta. Eu posso fazer de maneira sem errar. Agora, para os que seguem a ele, gostam do que ele faz, têm o mesmo gosto, gostam de cachaça, gostam de prostituição, gostam de mentira, de roubo, gostam de se aproveitar do momento, levar vantagem em tudo, certamente ele é o candidato certo. E não tem como errar. O perfil desse gente, olha, dá uma olhada pro pessoal do perfil, o perfil do pessoal que estuda no CCHLA, com raríssimas exceções. É a mesma coisa, a classe é a mesma. O andar deles é parecido, o modo de falar,
o modo de se vestir é praticamente o mesmo. Eu nasci num lar de um pai garçom. Meu pai era garçom. Minha mãe doméstica, criou 5 filhos em casa. 5 filhos. Eu podia ser um bandido como ele, um político, qualquer outra coisa, um jogador de futebol, que eu jogava muito bem futebol. Servi quase 28 anos efetivo no Exército Brasileiro. Sirvo como médico há mais de 42 anos. É lógico que os bandidos que estavam no governo, que saíram e perderam a mamata, não gostaram e não vai gostar do discurso de Bolsonaro. O capitão da antiguidade do exército, que tinha homens com outro caráter, outra geração de pessoas nas Forças Armadas. Hoje é outra geração. Agora, creio que dentro das Forças Armadas ainda existem homens. Homens, como disse ontem um elemento aí, aquele roxo, e que ama a retidão e a justiça. Porque esse é o caráter do militar. O militar de verdade, no exército principalmente, porque eu falo do exército porque eu servi no exército como infante, servi em vários quartéis de outras armas e como médico. Eu conheço o exército desde 76, há muito tempo. E eu sei que há pessoas ainda que guardam essa raiz de respeito, consideração pela sua pátria, pelo seu povo e sobretudo pela família. Infelizmente, aqui vemos aí a história do nordestino. Como eu falei, nasci aqui, mas não sou nordestino. E sei que o Nordeste realmente é curral desse tipo de gente. Ele saiu daqui, esse elemento aí, Nordeste. É lógico que eles têm que votar nele. Agora, não posso negar que esse povo aqui é o povo mais ignorante desse país. Não só do ponto de vista cultural, porque isso é claro, a maioria das pessoas aqui não gostam de ler, não leem. Gosta tudo feito na mão, entregue na sua mão. Mais fácil, são pessoas comodistas. Eu podia ser assim, como eu falei, mas filho de um garçom, me tornei, pelo meu esforço, trabalhando, estudando, cheguei onde eu cheguei, mesmo sendo nascido nesse lugar, pessoas ignorantes, de forma cultural, mas sobretudo ignorantes porque são violentos. É o lugar do país que é onde existe o maior número de assassinos de aluguel, pistoleiros, matadores de aluguel, pessoas covardes. Mas me dá um homem a macho. De macho só tem mesmo talvez as genitais, porque macho não mata o outro pelas costas, macho não mata o outro de maneira traiçoeira com 2, 3, 4 pessoas armadas, nem pessoas desarmadas não. Macho que é macho enfrenta outro, mano a mano, faca com faca, revólver com revólver, se for o caso. Mas não esses covardes que se acham aqui homens bravos. Que aqui Nordeste é terra de coronéis. E os coronéis tinham os seus gados, os seus bodes presos nos seus currais. Quem saísse do seu curral, já sabia sofrer, se fosse residente, seria morto, abatido, que é o que acontece até hoje, ainda que em menor grau, mas acontece aqui no Nordeste. Terra de gente dessa qualidade. Gente maldosa, má, mas covarde. É claro que em todo lugar do mundo tem gente desse tipo, mas aqui no Nordeste tem gente ignorante, não só culturalmente, mas gente dessa forma, gente desse porte. Pessoas desse porte, na verdade. Pessoas desse porte. Malignas. Geração perversa e maldita. Que perverteu e vai continuar pervertendo até o fim. E aqui eu encerro dizendo o fim. O que eu vou falar aqui é muito sério. Isso não é invenção minha, está escrito, já se cumpriu e vai se cumprir mais tarde. Não está muito longe. Houve um tempo, o próprio homem que o mundo batizou de Deus, que é o Deus de amor, Jesus Cristo, que na verdade o nome dele original é Yeshua Ben Yosef, esse homem falou claramente acerca disso. Tempos de Noé. Noa, tempo de Noé. Que tempo era o tempo de Noé? Para o fim dos tempos, ele falando sobre o fim dos tempos, o fim dos dias. Que ninguém crê nisso, é verdade, né?
Às vezes falando sobre isso, para o homem que é Deus, que a igreja criou porque é Deus de amor. A igreja católica trouxe esse Deus, e os evangélicos creem, e por aí vai, a cristandade. Mas, independente disso ou de outra coisa, o que ele disse fala sobre o tempo de Noé. No tempo de Noé, o que acontecia? Bebiam, trepavam, comiam, dançavam, roubavam, matavam, adulteravam, violavam, bestializavam, porque faziam sexo com animais, homossexualizavam, faziam sexo com outros do mesmo sexo, e a violência campeava no meio daquele povo. Está vendo algo parecido no dia de hoje? Ou você é tão cega a pessoa que não consegue perceber isso? Que esse é o fim dos tempos. Nunca se viu no mundo tanta mulher vadia, mulher não, ser humano, sexo feminino vadia, uma cadela fazendo sexo na rua, em todos os lugares, com um cachorro do mesmo nível delas, cheio de tatuagens, gente andando nas festas com cachaça, cerveja, maltratando as pessoas, maltratando animais, brigando, assassinando, motivos fúteis. A violência voltou. E adultérios? Tem adultério dentro das igrejas, inclusive nas sinagogas, que se diz sinagoga, onde a religião da gente, essa humanidade perversa, maldita, como disse esse homem que diz que é de amor, ele mesmo diz na palavra dele, geração perversa e maldita. Essa geração que ele fala é a geração dele quando ele chegou aqui, ele esteve aqui. Para quem crê isso é uma história que pode ser uma metáfora, mas está contando a história do que o tempo está nos mostrando. Geração perversa e maldita, perversa e maldita, porque isso é maldição. Agora, o que gera essa maldição nesse povo todo? Idolatria. Não existe no mundo um país mais idólatra do que o Brasil. E não existe em nenhum lugar da terra um lugar onde exista mais idólatra do que o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro é o lugar onde existem os maiores idólatras do mundo. Tá aqui. O país mais idólatra da terra é o Brasil. É o Brasil. E o lugar do Brasil não tem mais idólatra do Nordeste. O que poderia surgir desse meio, a não ser esse tipo de gente? Geração ignorante, pervertida, foi pervertida pelos ensinos desses enganadores e maldita. Isso é maldição, que ninguém é obrigado a viver nessa maldição. Eu podia ser um maldito, talvez seja um maldito para você que agora que está me ouvindo aí, você que está do outro lado, mas olha o meu proceder, olha o teu, dos teus companheiros que andam contigo. Essa é a verdade que eu sei que muitos entendem, mas a maioria não vai entender. Mas o trabalho de quem quer fazer o que é correto é fazer a sua parte. Não é se preocupar se alguém gosta ou deixou de gostar, se aceita ou se não aceita, não. Se agrada ou se não. E o fim disso, como eu falei, desse homem que veio pregar aqui o tempo de Noé, falar sobre o fim, está no livro de Mateus, para você que é cristão, capítulo 24 e 25, dizendo lá o fim dessas pessoas. Houve no tempo de Noé um dilúvio que parece para muita gente uma lenda, um conto mítico, como assim a epopeia de Gilgamesh e muitos contos. Mas sabe-se que muita história nos povos antigos fala de dilúvio, da terra coberta por água. Mas isso, ainda que não aconteceu, não tenha acontecido, isso fala do ensinamento, a metáfora, para nos mostrar que o fim virá. Veio com água, mas a água não matou todo mundo. Até, segundo a palavra, salvou 8 para permanecer a espécie. A água não matou todo mundo. E a água tinha como ser salvo na água. Agora, o fim que está próximo, esse virá e não sobrará ninguém, porque não haverá como esconder ninguém do fogo que vai queimar
Porque a única coisa que realmente purifica esse planeta é queimando ele completamente, não deixando nada vivo. Porque o fogo, que é o fogo do eterno, segundo a palavra diz que ele é fogo consumidor, vai consumir, não restará nada. E eu, vendo essa história, estudando a Paraxá de Noa, da palavra de Deus, da palavra do eterno que fala sobre Noé, lembrei disso, 11 de setembro. No 11 de setembro, lá em Nova York, naquelas torres, quando caíram do fogo, não se achou nenhum ser, nenhum corpo de quem estava ali. Quase 3.000 pessoas morreram ali, mas nenhum corpo foi achado, apenas desapareceu. E é assim que vai acontecer no fim dessa geração maldita, perversa e pervertida. Espero que você tenha assistido esse programa e que, mais uma vez, se você ama, se você é uma pessoa justa, que gosta do que é correto, faça-me o favor, compartilhe esse vídeo, porque certamente, se não edificar, piorar, danificar mais essas almas perdidas, não irá. Assim, até logo, que o Eterno os abençoe e vos guarde.